O novo homem. Conforme concedeu o Espírito Santo ao apóstolo Paulo, quem está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Mas como é estar em Cristo? E como é essa nova criatura como pode ser uma nova criatura? Essas perguntas nos são respondidas pelas Escrituras. A primeira resposta foi concedida pelo Espírito Santo a João, que escreveu: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. 1 João 3,24, primeira parte. E a nova criatura, o apóstolo Paulo, ou melhor, o Espírito Santo através dele, ratifica na Epístola aos Gálatas, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6,15. Queremos esclarecer aqui o que o Espírito Santo diz quanto à circuncisão e incircuncisão. Ao povo de Israel nominal fora dado diversas leis, umas perenes, outras transitórias. E, entre as transitórias, havia a lei relativa ao conceito feito por Deus com Abraão e que consistia em remover a membrana do prepúcio, membrana que recobre a glande ou porção posterior do pênis do homem. Essa ação de remoção dessa membrana do prepúcio era realizada em todo descendente macho nascido ao povo de Israel. Era cercado por um ritual que devia ser realizado sempre ao 8º dia após o nascimento da criança, ocasião em que os pais da criança traziam a sua oferta pela mesma. Ainda que alguns entendam que o ato tenha motivo higiênico, não é o que dizem as Escrituras. Entendemos que isso era uma alegoria para o tempo presente. Isso inferimos pela passagem bíblica que diz: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 28 e 29. Como vimos nessa passagem, os judeus, última tribo de Israel a ser rejeitada pelo Senhor, perderam o seu direito de herdeiros, e a circuncisão, outrora símbolo da justiça e praticada pelos judeus, deixou de ser requerida como tal. Agora o Senhor requer a circuncisão do coração, a remoção da membrana que simbolicamente o recobre e que, com o véu, impede e separa o homem do seu Criador e não permite que ele entenda as coisas espirituais ou do Espírito de Deus, pela falta do despojamento da sua velha consciência. E sobre essas coisas diz o apóstolo: eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e a prova das coisas excelentes, sendo instruídos por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão que não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Romanos 2, do verso 17 ao 27. E de mais o apóstolo: a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sem a observância dos mandamentos de Deus. 1 Coríntios 7, 19. E isso é ratificado em outra epístola onde diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas a fé que opera por caridade. Gálatas 5, 6. Como nos instrui o Espírito da verdade, o Espírito Santo, a caridade de Deus é esta, que guardemos seus mandamentos. 1 João 5, 3. Assim, a fé que opera por caridade é a fé dos mandamentos de Deus, porque aquele que não crê não pode observá-los. E sobre a unificação dos dois povos, os judeus e os gentios, diz o apóstolo: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus,
Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei de mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Efésios 2, do verso 11 ao verso 15. Veja, entretanto, que se requer para isso, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4, 24. Como já temos demonstrado, a justiça e a verdade de Deus são os seus mandamentos, conforme Salmo 119, verso 142 e 172. E arrematando o alinhavo, citaremos ainda outra escritura inspirada ao apóstolo. E vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoa, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos da caridade ou amor, que é o vínculo da perfeição, Colossenses 3,10. Assim, o novo homem tem o sinal da perfeição, a observância dos mandamentos de Deus, que, aliás, é o sinal entre Deus e o seu povo, conforme Ezequiel 20:20. E é novo porque está ligado a Cristo através desses mandamentos, 1 João 3,24. Pois a caridade ou o amor de Deus, que significa a guarda dos mandamentos de Deus, conforme 1 João 5,3, é que reveste o velho homem, tornando-o perfeito, nova criatura e novo homem. Olhe prestes, missionário.